nosso boa noite. É com alegria que recebemos a todas e a todos para mais uma reflexão em torno desse tema, em busca do aperfeiçoamento moral. Não estamos aqui para falarmos de conquistas, e sim de buscas, porque as nossas conquistas elas são tão poucas, mas as buscas devem ser grandiosas, porque nós estamos aqui justamente na Terra, em mais uma existência, para buscarmos em Jesus o aprendizado que necessitamos. Na doutrina espírita que lhes representa junto a nós, para que possa nos guiar pelos caminhos do aperfeiçoamento moral, que é o tema desta noite. Então eu faço inicialmente uma pergunta, não precisa respondê-la. O que devemos esperar da doutrina espírita? A doutrina espírita veio para curar corpos? Então a doutrina ela vem nos revelar leis, princípios morais, nos quais encontraremos a realização do nosso ser, o aperfeiçoamento de nossas almas, a saúde para a alma, mas que a doutrina espírita ela veio para levar-nos a Deus, levar-nos a conquistarmos uma vida de plenitude. Então, o que devemos esperar da doutrina espírita é o nosso aperfeiçoamento moral, a cura do espírito, porque a cura do espírito vai levar-nos à cura do corpo, porque o espírito que somos, ele curando-se, ele vai oferecer, somatizar o corpo à luz que ele conquista. E o corpo, naturalmente, vai se tornando mais saudável. Se não der tempo para essa existência, que muitas vezes o espírito vai avançando, vai se curando aos poucos, mas se não der tempo, vamos obter, Deus vai nos oferecer, através de sua misericórdia, outros corpos e vamos tê-los de forma mais saudável. Essa nossa reflexão ela está fundamentada no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec, ele colocou este capítulo com o tema Sede Perfeito, não foi ao acaso. É porque, segundo Kardec, ele organizou o Evangelho segundo o Espiritismo de modo que nos desse condições para que, ao chegarmos ao capítulo 17, pudesse ter uma compreensão melhor do sentido, do significado de perfeição, como os espíritos superiores entendem. E para que a alma alcance o seu aperfeiçoamento moral, que passa a revelar o caminho que leva-nos a focar a perfeição relativa, precisamos de conceitos, de uma base, e que a base nós encontramos nos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei, porque a perfeição moral está fundamentada nas leis morais. Há o princípio da reencarnação, porque não se conquista perfeição moral em uma única existência. Nós precisamos de múltiplas existências para alcançá-la, e quando alcançarmos a perfeição moral, não precisamos mais reencarnar. Por isso que Kardec organizou o Evangelho, colocando na base do Evangelho, nos 3 primeiros capítulos, os fundamentos básicos, né, para que, e meu reino não é deste mundo, né?
para que nós possamos estar aqui na terra, mas entendendo que estamos para edificar, para ir em busca da conquista do reino de Deus em nós. Mas que o reino de Deus não se identifica com os valores transitórios, passageiros do mundo físico. Quando Jesus ele lançou mão dessa sentença, que está no fim do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Sermão do Monte, então Jesus ele nos convida: sedes, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Então, quando nós paramos para refletir sobre esse convite, sobre essa sentença, sede, do imperativo do verbo ser, que implica a ideia de ordem, de comando, ou seja, Jesus veio nos trazer, né, esse convite, mas conscientizando-nos que Deus, ao nos termos criados, Ele tem um propósito. E o propósito de Deus é nos levarmos à perfeição. Tem uma frase, um pensamento de Alberto Einstein, que ele diz: nem tudo é relativo, porque se tudo fosse relativo, não existia o absoluto, não existia a Deus. Então nós devemos entender nessa sentença do Cristo, sede perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito, como uma perfeição relativa. Porque Deus, como Criador, não poderíamos avançar no aperfeiçoamento moral e conquistar a perfeição absoluta. Mas, em função desse pensamento do cientista Alberto Einstein, toda a verdade deve estar fundamentada em referenciais. Se o referencial for Deus maiúsculo, Deus Criador, então a perfeição será relativa. Se o referencial for o Deus interno, imanente, que está nas nossas origens, com potencial divino a ser conquistado, a perfeição aí vai ser completa, vai ser absoluta, vai ser na sua totalidade. Porque, lembrando o filósofo Humberto Roder, ele diz o seguinte, que o homem ele vem a ser o que ele é em essência. Tudo que Deus faz é com perfeição. Deus nos criou a todos, a nossa essência, as potencialidades que jaz em nossas vidas, este potencial é perfeito. Enquanto que a nossa existência, ela é imperfeita. Mas como a nossa existência é imperfeita, oriunda das nossas heranças pregressas, que nós já transitamos os reinos, passamos pelo reino animal, estamos no reino nominal, mas destinados ao reino angelical. Há três naturezas que interagem, um misto de três naturezas em nossas vidas. É a natureza animal, corpórea, a natureza humana e a natureza divina, que devemos nos empenharmos em conquistá-la. A natureza animal procede dessa herança dos instintos, herança mais agressiva, que nós trazemos, mas precisamos nos empenhar em transpô-la, em transcendê-la para uma natureza humana. Porque nós trazemos o humano no nome, mas a nossa natureza humana ainda não foi conquistada por completo.
Porque nós, na sociedade, nós observamos que existem ainda muitas atitudes desumanas, de homicídio, de violência, de desrespeito ao outro, de aborto. Existem muitas atitudes que não condiz com a natureza humana. Mas muitas vezes nós podemos até nos perguntar, mas não foi uma pessoa humana que teve essa atitude? Foi uma pessoa, mas ainda não conquistou em si mesma a natureza humana. Para nós conquistarmos a natureza divina, primeiramente devemos conquistar a natureza humana. Porque na natureza tudo há uma sequência que naturalmente é respeitada no transcurso. É como uma espiga de milho, primeiramente vem a espiga e depois vai surgindo os caroços e a espiga vai enchendo naturalmente. Não vai surgir os caroços antes da espiga. Então, Deus, como possui a perfeição infinita, por mais que o homem avance, progrida, evolui, ele nunca vai alcançar a perfeição absoluta, levando em conta o referencial Deus Criador. Mas ele vai conquistar a sua essência, na sua totalidade, porque nas nossas origens encontra-se Deus. Deus com D minúsculo, a sua natureza, suas potencialidades, como nos fala Eclesiastes, imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nunca podemos nos tornar um Deus. Deus é único. Não existe dois nem três. Um único Deus, onipresente e onisciente. Então, nós poderíamos nos perguntar, se nós não tivéssemos esse olhar da doutrina da reencarnação, nós poderíamos perguntar, será que Jesus determinou uma sentença impossível para seus irmãos, ao propor que fôssemos perfeitos assim como é perfeito nosso Pai Celestial? Então é impossível sim para essa existência, para a existência posterior, mas não é impossível para o Espírito em si mesmo. Porque quando Deus nos revela essa sentença, esse convite, que de fato nenhuma ovelha do Pai se perderá, todas, por exceção, todas irão alcançar a perfeição relativa. O que pode acontecer é, em função do livre-arbítrio, que é um atributo do Espírito, nós procurarmos retardar esse processo. Porque tudo que Deus criou, toda a criação, ela está em constante vinha a ser, tudo no universo avança, evolui, progride. E tudo que Deus criou, para que alcance aquele propósito, existe um tempo, com exceção do homem que Deus nos deu livre-arbítrio. Se nós formos observar a natureza, uma semente ela tem seu tempo para florescer, para brotar, para florescer e dar frutos. Um pé de jaqueira, em média, se eu não me engano, 10 anos. Não consegue dar jaqueira em 3 anos, em 1 ano. Então, quando uma mulher engravida, em média 9 meses, se alterar, poucas semanas, para menos ou para mais. Mas tudo tem seu tempo. Existe o tempo de Deus. E para que a alma possa alcançar Deus, o tempo é relativo à busca de cada um, ao esforço, à vontade. Mas nós somos sempre impulsionados
pelas leis divinas, pelas potencialidades que jaz em nossas vidas. E nós somos conduzidos, levados a nos aperfeiçoarmos sempre. O aperfeiçoamento, ela faz parte do dia a dia da nossa existência. Existe um aperfeiçoamento mais consciente, mas existe um aperfeiçoamento inconsciente pelas forças das circunstâncias, que as provas, as expiações, e vai conduzindo o ser. Ele vai aprendendo muitas vezes com o mal de que não vale a pena, com as experiências mal sucedidas, a valorizar algo que possa propiciar menores dores, mas esse aprendizado ele vai acontecendo. O bom seria que o aprendizado fosse pelos caminhos retos apontados por Jesus. Mas como nós trazemos uma grande rebeldia em função do orgulho, nós muitas vezes nos paralisamos diante das buscas efímeras, como diz a benfeitora Joana de Anjos, busca de coisa nenhuma, porque o resultado praticamente só é dor e sofrimento. Mas tudo isso traz um aprendizado para a própria alma. Então, quando Cristo nos fala, tem algumas passagens de Jesus que ele fala de forma mais para essa existência. Muitas vezes, muitos foram ao seu encontro e receberam a cura, e ele falava: vai e não voltes a errar, para que não aconteça algo pior. Mas tem muitas outras passagens que ele fala ao Espírito, porque o Espírito que somos, ele naturalmente fará parte de muitas outras gerações futuras. É o mesmo Espírito ocupando corpos, novos corpos, e conquistando novas personalidades, e se enriquecendo com as experiências que vivenciaram. Então, quando nós refletimos sobre a imperfeição tem seu valor, sua importância, porque a alma vai herdando os atributos divinos em si mesma. E esses atributos, eles estão imanente, presente nas nossas potencialidades. O livro dos Espíritos, ele nos fala de 4 atributos essenciais, básicos, principais, que é a inteligência. Nós somos espíritos e trazemos nas potencialidades a herança da inteligência soberana de Deus. Nós somos inteligentes. Mas essa inteligência vai sendo conquistada, construída no transcurso das reencarnações sucessivas. Nós somos seres que avançamos muito em inteligência já, mas estamos a desejar com relação à moral, à conquista dos sentimentos morais. Um outro atributo que se encontra nas potencialidades da alma é o pensamento. Nós somos seres que pensamos. O que difere o animal do homem é porque o homem, o seu pensamento é contínuo. Mas o nosso pensamento ainda é muito deseducado. E nós precisamos conquistar a educação do pensamento. E a educação do pensamento vai acontecer quando o homem pensar só no bem e exclusivamente no bem, por ter libertado de todo o mal em si mesmo, oriundo das heranças que conquistou esse mal, essas imperfeições morais nas existências pregressas. Um outro atributo é a consciência de si. É o mais importante de todos os atributos, porque os outros, pensamento, inteligência, livre-arbítrio, que é um outro atributo, o livre-arbítrio, Deus nos criou para nos tornarmos livres.
Os animais não têm livre-arbítrio. Só o livre-arbítrio pertence à natureza humana. Mas à medida que o homem vai agindo com o seu livre-arbítrio e responsabilidade, ele vai se tornando cada vez mais livre. Porque o que escraviza o homem é o mal em si mesmo. Então, no momento que ele vai fazendo uso do livre-arbítrio, com consciência de si mesmo, ele vai se aperfeiçoando. Ele vai avançando em direção a uma existência melhor no futuro. Então, lembrando, inteligência, pensamento, consciência de si, livre-arbítrio. Quando o homem não se conduz bem no seu livre-arbítrio, ele vai perdendo. Quando ele se conduz bem, ele vai se tornando mais livre. Vai chegar um momento que a sua liberdade é plena. Quando ele alcança a vida plena, ele alcança também a sua liberdade plena. Quando ele alcança a perfeição moral, ele alcança a pureza de coração por ter libertado-se de todo o mal. E o outro atributo se encontra nas potencialidades do ser, as percepções mediúnicas. Aí entra todas as percepções auditivas, visual, a intuitiva, acolhendo as inspirações que nos chegam. Isso é necessário ter percepção para acolher ondas, pensamentos dos espíritos superiores. Então devemos eleger Jesus como mestre, como modelo. E o aperfeiçoamento, a alma vai modelando em si mesma, lentamente, gradativamente, os ensinos do mestre. Porque Jesus é o mestre que veio com esse propósito de aperfeiçoar cada alma. E o tempo, ele deve ser respeitado. Mas nós devemos caminhar, porque todos nós estamos muito longe da perfeição. Precisamos ainda, estamos mais próximos das primeiras existências que tivemos do que da última. Então a perfeição, há uma distância muito grande entre o aperfeiçoamento de cada existência e a perfeição que nos aguarda. Mas o que vai fazer a diferença, porque nós somos iguais perante Deus no destino, na origem, na criação e no destino. E somos semelhantes, porque todos nós fazemos parte de um planeta de provas e expiações e trazemos heranças semelhantes. As nossas imperfeições são muito semelhantes. A maioria de nós, quase o percentual por completo, estamos orgulhosos, egoístas, vaidosos, prepotentes. Tudo isso faz parte dessa semelhança. Os que não estão nisso aí são aqueles que vieram para avançar, acelerar o progresso. Que são almas que já vieram, espíritos que vieram de outros mundos para acelerar o progresso. Que aprendem, já conquistaram o amor incondicional, como São Francisco de Assis, como os apóstolos do Senhor que conquistaram e vêm trabalhando com Ele, em prol da regeneração do homem, do aperfeiçoamento de nossas almas. Porque é no aperfeiçoamento que a alma vai se estruturando, vai adquirindo força, coragem, vai adquirindo segurança, porque sem elegermos como meta o aperfeiçoamento em cada existência, a alma vai se fragilizando no mal, vai se enfraquecendo, porque a luz, o amor de Deus, ele nos nutre, ele nos alimenta. Então Deus nos ama, mas para acolhermos o amor de Deus, precisamos nos amar. Amar no sentido, não no sentido egóico, mas no sentido do aperfeiçoamento. O amor que vai
o indivíduo vai conquistando o amor em si, vai se aperfeiçoando. A gente só aprende a amar amando. É como alguém que só aprende a cantar cantando. É como uma criança só aprendeu a andar andando. Então o amor precisa ser exercitado. E o amor deve ser exercitado na relação com o outro. Então, como a perfeição não é para essa existência, nós precisamos eleger para essa existência aperfeiçoamentos. Precisamos aperfeiçoar a fé, a paciência, a calma, a oração, o amor, compaixão, misericórdia. Todas as virtudes, elas precisam serem aperfeiçoadas. Porque ao alcançar a perfeição, nós vamos, porque a perfeição significa somatórios de virtudes que leva o espírito a se sentir um ser virtuoso. E o sentido maior da nossa existência, o sentido maior é nos aperfeiçoarmos em busca desta perfeição relativa que nos aguarda, que o propósito de Deus é admitir-nos a todos no seu reino de amor. Existem muitos espíritos que trabalham por uma nova terra, um novo homem, que são cidadãos do reino de Deus, que já alcançaram a perfeição. E nós devemos nos candidatarmos a fazermos parte no futuro de cidadãos do reino de Deus. Nós somos candidatos, devemos ser. Como alguém que é candidato para ingressar na universidade e se prepara e vai tirando futilidades, vai aproveitando melhor o tempo, vai saindo um pouco das euforias, principalmente se o curso, a demanda for alta. Então vai exigir mais dele, como por exemplo os candidatos de medicina, que em função da demanda ser mais alta, exigem mais deles. Horas de estudo, diariamente 6 horas. Então, por que nós, em busca de Deus, do aperfeiçoamento de nossas almas, em busca de conquistarmos o reino de Deus, por que nós não nos esforçamos? Devemos sim o esforço. Mas Deus não pede muito de cada um de nós. Deus só nos pede o que é possível. E nós precisamos atender esse possível, porque ninguém na terra sofre por não estar atendendo o impossível. O possível do amanhã é o possível de hoje. Certo? Porque se um aluno tem uma prova para realizar, se ele estuda durante 15 dias o seu possível para tirar uma nota melhor, é possível. Mas se ele estuda na antevéspera, então provavelmente ele não vai alcançar, desde que seja uma prova, porque muitas vezes tem um testezinho tão simples só para dar a nota, né? Então assim é a vida. Quando nós realizamos o nosso possível, nós crescemos. E o nosso possível é como diz essa mensagem. Vamos ver se eu leio. Estou sem óculos, está vencido. A tua parte. Não sonegues o bem que pode se realizar. Ninguém é tão pobre de recursos espirituais que não possa ser útil ao irmão de jornada. Observa o concerto da natureza e perceberás que toda a criação vibra em regime de colaboração mútua. Simples pedaço de pedra é capaz de auxiliar na construção de grandes edifícios.
A fonte humilde abastece povoados e cidades. A árvore amiga acolhe em sua sombra quem lhes busca o regaço para descansar. Assim também todos nós, dotados de raciocínio e emoção, também podemos cooperar na medida de sua capacidade. Um pedaço de pão a quem tem fome, simples copo de água a quem tem sede, principalmente quando oferecemos a água em nome de Deus, que é uma água fluidificada. Porque tem muitos que a capacidade é só para oferecer a água, e outros são tocados pelo sentimento de amor que oferecem em nome de Deus. Emmanuel diz que faz a diferença. A prece sincera junto ao leito de quem padece a enfermidade, pequenos atos que traduzem nossa harmonia com as leis de amor. Pensa nisso e faz algo em colaboração com o bem. Não questione se és capaz, nem hesites diante da ajuda a oferecer. Faze a tua parte e Deus, que nos ampara a todos, fará o resto por outras mãos. Então essa mensagem é uma mensagem que nos fala que todos nós somos capazes de realizar o bem, de fazer o bem. Porque a realização do Espírito que nos aguarda vai se dar pelo somatório de atividades que fomos realizando no transcurso da nossa existência e as existências por vindouras. No momento que nós agimos no bem, nós estamos permitindo que a natureza divina se expresse, melhorando a nossa condição espiritual. Quando nós acolhemos alguém, é Deus nos convidando, através de nós, a agirmos como instrumento da sua misericórdia. Porque Deus, Ele ajuda as suas criaturas pelas próprias criaturas. Deus ajuda os seus filhos pelos seus próprios filhos, através de seus próprios filhos. Porque Deus só faz conosco. Ora, se um pai aqui na terra sabe que o filho precisa desenvolver a faculdade do andar, se ele ficar sempre com o filho nos braços, ele não vai andar nunca. Precisa ter esse menino para andar, né? Pegar nas duas mãozinhas, sair ensaiando, puxando, né? Ele vai cair, vai se levantar, vai cair, vai se levantar. Assim somos nós, moralmente, como filhos de Deus. A gente se levanta, cai, se levanta, cai, até que um dia a gente aprende a amar incondicionalmente, aprende a amar como Jesus nos ama a todos. Mas tudo é exercício, e não devemos nos cansar do exercício do bem, porque o bem não cansa, o bem verdadeiro não cansa. Agora o bem que tem aparente, superficial, o bem que tem intenções de interesses, de troca, pode esse bem que não é real se transformar numa mágoa, numa ingratidão, pode se transformar em ódio. Muitas vezes nós ouvimos muitas afirmativas como: eu estou cansado de fazer o bem, estou cansado de ajudar fulano, só recebo ingratidão. Então devemos trabalhar em nós o bem verdadeiro, porque esse bem ainda faz parte da natureza egóica do sujeito, e nós precisamos mais ainda. Esse bem superficial, artificial, ainda é melhor do que nos comprazermos no egoísmo natural.
naturalizar o egoísmo, é melhor ser útil. Porque a diferença entre a caridade e o trabalho útil está no sentimento. Às vezes a pessoa está trabalhando aí na sociedade, está sendo útil, mas está trabalhando esperando a recompensa, o pagamento. Não está colocando o sentimento de amor, mas é importante esse trabalho, é essencial. Mas a caridade é essencial. É quando nós permitimos que a natureza divina sobreponha a nossa natureza humana. Então todos nós temos condições de realizar o bem. Só quem não realiza o bem é aqueles que são egoístas absolutos, que se compraz no egoísmo, 100% egoísmo. Mas se tiver pelo menos 90% egoísmo e 10% com vontade de fazer o bem aparece. Então, e o bem nos faz bem, porque é da lei, é do atributo, dos atributos do Espírito. Nós somos criados, vocacionados para o bem. A nossa natureza é boa, é divina. O bem faz parte da nossa natureza. O egoísmo é que não faz parte. O orgulho não faz parte da natureza humana. Porque existe um egoísmo que vamos sublimando os interesses. Mas existe aquele egoísta que explora, né? Então aí existe o nível de egoísmo. Tem um egoísmo que já faz parte da natureza humana. Tem um egoísmo mais forte, que explora, que humilha, que faz parte da natureza animal. O amor condicional faz parte da natureza humana. O incondicional é da natureza divina. Por isso que Jesus veio ao nosso encontro e ele vivenciou o amor incondicional, imbatível, durante o transcurso do seu Calvário, para nos ensinar também a amar apesar de não ser entendido, compreendido, apesar de receber ingratidão. Ele nos convida a alcançar a natureza do amor incondicional, pedindo-nos para amar os opositores, os inimigos, levando-nos a perceber que o inimigo está doente, é uma alma enferma, está ferida em si mesmo. Surtou muitas vezes quando está fazendo aí, realizando mal, cometendo um homicídio, perseguindo. Está vivendo quedas morais. Devemos ter compaixão. É a única forma de nós nos protegermos, é tornar a natureza de Deus manifesta em nossas vidas. Porque a natureza de Deus manifesta em nossas vidas nos dá a guarda do mal externo. Mesmo que o nosso corpo seja agredido, mas a alma que ama a si mesmo, ela não se permite receber a agressão. A agressão procede quando nós retribuímos o mal que alguém nos faz com o mal, porque nos tornamos pessoas más, passamos a vivenciar a natureza animal. Mas quando a natureza divina sobrepõe, a natureza animal nos dá a sua guarda, a sua proteção. Então nós já entendemos, não é, que nós estamos aqui para ser em existência o que somos em essência. E esse caminho é longo para conquistar a existência, a nossa essência na existência. E o bem deve ser a meta essencial, a caridade guia única, para nos guiar pelos caminhos da saúde, da paz, da felicidade que procede da caridade. Então vamos avante. Então um dos atributos que é a consciência em si mesmo, na questão 621,
Os espíritos superiores perguntaram a Kardec: onde está escrita a lei de Deus? Eles responderam: na consciência. Lógico que não é nessa consciência existencial, é na consciência essencial, atributo do espírito, que nós vamos conquistá-la. Existência a existência, nós precisamos ir despertando a consciência. Porque tem muita gente de consciência de sono, que prejudica as pessoas, comete atrocidade e dorme aparentemente tranquilo entre aspas, né? Uma tranquilidade patológica. E enquanto que existem outros que cometem uma pequena coisa e já tem dificuldade de dormir, já fica assim inquieto. Isso é bom, isso é sinal de evolução, certo? Isso é sinal de que a consciência está em processo de despertamento. A consciência em processo de despertamento leva-nos pequenos erros a determinado sofrimento. Justamente a consciência chamando: ó, acerta aí, pede desculpa, ajeita isso, não deixa não, deixa para amanhã não, porque senão o estrago é grande, né? Então nós vamos resolvendo as encrencas à medida que foi aparecendo, que é da nossa natureza ainda, conviver com essas situações de queda, de erro, né? Nós não somos, quem não erra são os espíritos que alcançaram sua perfeição, mas nós convivemos com os erros, e nós vamos aprendendo com os erros e avançando com os erros e nos aprimorando, e à medida que vamos tomando consciência dele, vamos diminuindo. Tem momentos, se nós observarmos a nossa existência, que a gente fazia as coisas, sentia nada, aí depois começa a fazer, já começa: meu Deus, para que eu fiz? Aí vai repetindo, depois: meu Deus, de novo. E o sofrimento vai aumentando, Isso é porque a consciência está em processo do despertamento. Aí chega um momento que ele diz: acabou-se, mas não vou mais fazer isso não, né? Aí se vacina. Muitas vezes, para a gente eleger o bem como uma forma, muitas vezes a pessoa vai saturando-se ao longo das existências do mal, e o sofrimento vai aumentando, e chega um momento que a alma diz: chega, não vale a pena atender esse desejo, vivenciar esse prazer efêmero e sofrer tanto. Então a consciência que vai acordando. Por isso que cada pessoa tem seu tempo, cada espírito tem seu tempo do despertar. Então a consciência, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal é tudo que se afasta da lei. Mas o bem e o mal é relativo a cada sujeito. O bem para um pode ser mal para o outro, porque isso vai depender do grau de responsabilidade, do nível de consciência, do despertar de cada ser. Vai sofrer as consequências diferentes disso. Então para nós entendermos por que sofremos tanto, nós já passamos por múltiplas existências, trazemos uma herança e automatismos. O egoísmo, o orgulho, o mal, nós já vivenciamos ele por automatismo. Não precisa nem pensar. Se alguém dá numa face, no lugar de darmos a outra, como nos pede Jesus, a pessoa dá uma paulada, não é a outra face não. Por automatismo. Mas no momento que a pessoa vai meditando, refletindo, procurando se conhecer e se trabalhar, aí ele vai tendo um domínio maior sobre as suas inclinações. Mas esse domínio ele só vai adquirindo com meditação, com reflexão,
com vontade de se tornar uma pessoa melhor. Se não tiver essa vontade, ele não consegue, continua agindo por automação, reagindo a cada situação. Não leva desaforo para casa, entre aspas. Então nós precisamos avançar, porque há nas potencialidades de cada ser a lei de progresso, que nos convida a cada dia para conquistar o nosso melhor. Cada ser ele tem uma certa inquietação para fazer o melhor. Aqueles que não estão com uma certa inquietação saudável é porque está enfermo, está doente, está muitas vezes escravo do próprio mal que não despertou. Mas quem caminha relativamente saudável no sentido de estar imbuído de vontade de se aperfeiçoar, trabalhando em si mesmo, como tem uma frase que Kardec diz: reconhece-se o verdadeiro espírita ou cristão pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações. Então é no esforço, porque sem esforço o mal por automação acontece. Não precisa, para a pessoa agir no orgulho, no egoísmo, na vaidade, não precisa pensar. Agora, para agir na humildade, na caridade, ele precisa pensar e fazer esforço. Ninguém faz esforço para vivenciar a preguiça, mas fazemos esforço para trabalhar, porque precisamos domar a preguiça. Certo? Por isso que a alma que deseja conquistar a natureza divina se esforça para ir domando a preguiça intelectual, moral, preguiça física. Há tanta preguiça em ler livro, né? Começa, deixa para lá. Mas precisamos encontrar força à vontade e direcionar essa vontade para um amanhã melhor, para a conquista do sentimento de auto-amor, porque a ignorância é a causa de nossas dores, nossos sofrimentos. Nós trazemos todas as imperfeições, ela está ligada às nossas ignorâncias. Não foi Deus que nos deu as imperfeições, foram conquistadas por todos nós. Então, no Evangelho tem uma passagem que Kardec colocou lá o título: em que consiste essa imperfeição? Em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então é um grande bem que nós fazemos a nós, permitirmos no cultivo do sentimento de amor, porque na aliança velha, no velho mandamento, no Velho Testamento, o mandamento lá é amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Aí Jesus veio ampliar esse sentimento de amor para todos, incluindo o inimigo. Não só o próximo, porque o próximo para os judeus, para a Torá, considerado os entes queridos, familiares, os amigos, os que caminhavam na religião. E Jesus veio ampliar que o amor de Deus deve ser para todos, porque Deus nos ama a todos, mas nós, para nos identificarmos com Deus, com a sua natureza, precisamos eleger como meta o amor a todos, que é o amor incondicional, porque nós somos habituados a amar a virtude do sujeito. Nós não somos habituados a amar o espírito com virtude e vício. Então nós somos habituados a amar a virtude. Quando o vício aparece, as imperfeições apontam, a pessoa, meu Deus, é outra pessoa. E tem muitos que desistem, porque era o amor aparente, o amor só às virtudes. Não era amor ao ser, ao espírito que somos.
completo, com virtude e vício. Então os verdadeiros pais amam seus filhos como eles são. Deus, como Pai, ama os que sofrem, os que fazem sofrer. Sua misericórdia é para todos. Por isso que é considerado Pai todo misericordioso, porque não é só em parte, Ele é todo misericórdia. E a misericórdia de Deus, como nos lembra Jesus, para nós acolhermos a misericórdia de Deus, não como troca, porque Deus não troca, Ele se doa. É como a chuva, é como o sol. Mas nós, para recebermos a misericórdia de Deus, precisamos ter misericórdia de nós e do nosso próximo. Nos vermos doentes, acolhermos as nossas imperfeições e desejarmos a nossa cura, superar as imperfeições, porque as imperfeições estão ligadas às funcionalidades. Quanto mais a pessoa vai avançando na perfeição, mais ele é mais funcional em relação como instrumento de Deus. A gente tem aqui, por exemplo, pela vida em sociedade, os instrumentos, eles precisam colaborar com o trabalhador. Um pedreiro, se tiver uma pá, uma colher, aliás, rombuda, pequenininha, o trabalho dele não rende. Precisa ter uma colher que favoreça ao seu trabalho, tem instrumento que favoreça. Assim é o dentista, assim é os artistas, precisa ter instrumento que favoreça. Então, se a gente não cuida do corpo, vai interferir nas potencialidades da alma. O espírito não vai conseguir externar, expressar as suas conquistas em função de que o corpo não ajuda. E isso acontece, por exemplo, criança e velho, por exemplo. Muitas vezes na criança ainda não tem as funções, as suas faculdades físicas desenvolvidas. Por isso que o espírito não consegue agir, mas à medida que vai desenvolvendo, ele vai alcançando. E quando chega, por exemplo, o idoso funcional, é o idoso que vai se cuidando, mas o velho é aquele que não se cuidou. Porque era para a gente morrer tudo funcional, agindo. Mas muitas vezes não se cuida, aí vem a morte e a gente passa por situações que perdemos a nossa funcionalidade e ficamos dependendo 100% das pessoas que estão ao nosso redor. Que ajuda também as pessoas a desenvolver a natureza divina, a conquistar na solidariedade, na caridade. Devemos realmente caminhar nisso. Então, todos nós somos convidados ao aperfeiçoamento de cada dia, de modo que o amanhã seja um pouquinho melhor do que o hoje, e o hoje seja um pouquinho melhor do que o ontem. Avançando sempre, realizando o nosso possível e eliminando, porque o possível só é realizado com esforço. Porque se não houver esforço, o trabalho não aparece. O trabalho possível ficou sem aparecer, porque o indivíduo se identificou com a preguiça. Então, todo possível exige esforço, que a gente conta com Deus e que Deus está presente na nossa existência, na nossa vida, e que nós possamos também estar presente com Deus. Deus confia a cada um de nós, por isso que Ele nos dá deveres, Ele nos empresta seus filhos para a gente cuidar. Deus confia, que nós possamos confiar em Deus e caminhar em busca de um amanhã melhor. Deus nos abençoe a todos.